A notificação apareceu no ecrã exatamente à meia-noite. Uma marcação. O meu nome. E logo abaixo, o rosto dela. A minha esposa. 6 anos de casamento, condensados num único instante de traição. Ela estava a rir. Um riso que eu já conhecia, mas que agora soava estranho. Estava num largo ensolarado. Copos de vinho erguidos. O braço dele à volta da cintura dela. E uma legenda, tão cruel quanto elegante. A viver a minha melhor vida. Não se preocupem. O marido está bem a tomar conta da casa. Marcou-me. Como se a humilhação fosse um desporto. Como se o meu nome fosse apenas um adereço. Na piada que ela criou para o mundo rir. Durante alguns segundos, fiquei ali, imóvel. Não gritei. Não atirei o telemóvel contra a parede. Não chorei. Sorri. Um sorriso pequeno, involuntário. Não de felicidade, mas de clareza. Naquele instante percebi algo que tinha ignorado durante anos. O amor, quando morre, não grita. Apaga-se em silêncio, como uma vela num quarto sem ar. Abri o perfil dela. Cada fotografia era uma memória adulterada. Sorrisos polidos, viagens, jantares. Mas por detrás de cada imagem, eu via agora o que antes recusava ver. As ausências, as desculpas. As noites em que o trabalho não acabava nunca. Quantas vezes me disse, é só um projeto? Quantas vezes desligou o ecrã quando entrei na sala? Quantas vezes o meu instinto gritou? E eu tapei-lhe a boca com a palavra, confiança. Talvez o erro não tenha sido dela, mas meu. Por acreditar que o silêncio era paz. Quando, afinal, era distância. Olhei para a foto mais uma vez. Ela, radiante. Eu, ausente. E percebi, não era apenas uma traição. Era uma revelação. A máscara caiu. E por trás dela, a verdade começou a respirar. Mas as sombras. As sombras já lá estavam muito antes daquela notificação. E quando comecei a olhar com atenção, percebi que os sinais sempre estiveram à vista. Naquela manhã, o sol nasceu, mas dentro de mim só havia sombra. Não era raiva. Era outra coisa, mais fria, mais profunda. Uma sensação antiga, que eu já tinha sentido antes, mas que ignorei. Comecei a ver o passado com outros olhos. Cada pequeno detalhe, agora parecia um aviso que eu tinha escolhido não ouvir. Aquela noite em que ela chegou tarde, com cheiro a perfume que não era o dela. O sorriso forçado quando perguntei, tudo bem? Ou o olhar vazio quando eu falava dos meus planos. E ela olhava para o telemóvel, disfarçando mal o aborrecimento. Quantas vezes o amor se disfarça de rotina? Quantas vezes o medo de perder faz-nos fechar os olhos? Lembro-me da última vez que jantámos juntos. Ela riu de algo no telefone. E quando perguntei, quem é? Ela respondeu com aquela voz suave, quase maternal. Um colega do trabalho. Estás com ciúmes? Eu sorri. Mas por dentro, uma voz pequena e insistente dizia: não é ciúme, é intuição. Mesmo assim, calei-me. Porque é mais fácil enganar-se do que aceitar que se está a perder alguém. E eu estava a perdê-la há muito tempo, um beijo de cada vez. Um silêncio de cada noite. Às vezes, a traição não começa com um toque. Começa quando o amor já não é dito em voz alta. Quando, boa noite, vem sem olhar nos olhos. Quando o corpo ainda está presente. Mas a alma, já partiu há meses. Lembro-me de uma conversa com um amigo, o único que notou. Ela já não é a mesma, disse ele. Abre os olhos, antes que seja tarde. Eu ri. E respondi. Tu não a conheces como eu. Mas agora percebo. Ele tinha razão. O que eu não quis ver antes. Agora gritava-me na cara. Cada desculpa. Cada ausência. Cada toque frio transformado em prova. E pela primeira vez, senti algo diferente do amor ou da dor. Senti lucidez. Um tipo de clareza que corta. Porque quando se vê a verdade, não há como voltar a ser cego. As sombras sempre estiveram lá. Eu é que as chamei de luz. Agora, o amor já não me impedia de ver. Só me restava uma escolha: observar e agir. E foi nesse silêncio que o meu plano nasceu, frio, preciso e inevitável. Há uma calma perigosa que vem depois da dor.
É o silêncio entre o relâmpago e o trovão. O momento em que percebes que já não sentes nada. Foi ali que o meu plano nasceu. Não da raiva, mas da lucidez. Da certeza de que, às vezes, a vingança não precisa de fogo. Só de paciência. Abri o banco. O saldo da conta conjunta piscava no ecrã, números construídos a 2. Mas gastos sozinhos. 2 toques. Conta congelada. Nenhum grito. Nenhuma discussão. Apenas o som seco do meu próprio coração a bater, compassado. Firme. Foi estranho perceber que a justiça podia ser tão silenciosa. Ela roubou-me a paz com mentiras. Eu tirei-lhe o chão, com um gesto. Abri o e-mail. Bilhetes de avião, reservas de hotel, compras em restaurantes. Tudo no meu nome. Cada detalhe, uma assinatura da minha ingenuidade. No entanto, quanto mais descobria, menos ódio sentia. O rancor arde. Mas a verdade congela. E quando se está frio, deixa-se de querer vingança. Quer-se precisão. Passei a noite a observar, não a sofrer. Como um cirurgião a olhar para um tumor. Sem emoção, sem piedade, apenas foco. Lembrei-me de cada vez que ela disse: confia em mim. E sorri. Não de ironia, mas de compreensão. A confiança, afinal, é a moeda mais cara. E ela gastou tudo. As mensagens começaram a chegar. Estás bem? Podemos falar. Preciso resolver uma coisa rápida. Mas eu já não era o mesmo homem que ela deixou. Não havia mais respostas. Só silêncio. Às vezes, o poder não está em agir, mas em não fazer nada. E eu decidi não mover um dedo. Porque sabia que o mundo dela ia desmoronar por conta própria. Não era ódio. Era lógica. E a lógica é impiedosa. Mas o destino tem o seu próprio sentido de humor. Quando o telefone tocou, com um número internacional, percebi que o jogo estava prestes a mudar. O telefone tocou no meio da madrugada. Número internacional. O tipo de chamada que só traz más notícias. Atendi. Uma voz formal, distante. Senhor, fala da Embaixada dos Estados Unidos. A sua esposa entrou em contacto conosco. Está em apuros. O silêncio entre nós era denso. O funcionário prosseguiu, hesitante. Parece que o homem que a acompanha está a ser investigado por fraude e contrabando. Ela ficou sem fundos. Está retida no hotel, sem poder sair. Naquela fração de segundo, a ironia do destino revelou-se. Ela, que se riu de mim diante do mundo. Agora ligava, a mim, o homem que ela descartou. Há um tipo de justiça que não vem dos tribunais. Mas da vida, e a dela acabava de ser pronunciada. A voz do outro lado quebrou o meu pensamento. Senhor, precisamos da sua autorização para desbloquear fundos de emergência. É uma questão urgente. Fechei os olhos. Respirei fundo. Podia ouvi-la na minha mente. Desesperada, talvez a chorar. Mas quanto mais pensava, mais claro ficava. Aquilo já não era a minha esposa. Era apenas a consequência das próprias escolhas. Respondi com 2 palavras. Não autorizo. Do outro lado, silêncio. E depois, uma voz tensa. Quase incrédula. Tem certeza, senhor, pode tornar-se complicado. Abri os olhos. Olhei para a janela, a noite lá fora. Fria, imóvel. E disse: tenho. Desliguei. E naquele instante, percebi. Não era sobre vingança. Era sobre liberdade. Pela primeira vez, eu não reagia por ela. Mas por mim. Imaginava-a naquele hotel estrangeiro. Cartões bloqueados. Passaporte retido. O homem que prometeu aventuras, algemado. E ela, finalmente sozinha. Com o próprio eco a responder-lhe. Durante anos, fui o homem previsível, o que perdoava, o que sustentava. Mas naquela noite, deixei de ser o marido traído. Tornei-me o juiz do meu próprio silêncio. O destino puniu por mim. Eu apenas deixei acontecer. Mas a vida tem uma forma curiosa de fazer eco. E quanto mais tentei ficar em silêncio, mais o mundo começou a falar. Os dias seguintes foram, estranhamente calmos. Como se o mundo tivesse decidido parar. Só para me observar respirar. O telefone não parava.
Chamadas perdidas. Mensagens. Vozes que antes me eram familiares. Agora soavam como ruído. Primeiro vieram as perguntas. O que aconteceu? Ela está bem. Depois, as súplicas. Por favor, fala com ela. Ela cometeu um erro, mas ainda é tua esposa. Esposa. Palavra vazia. Um som que antes significava casa. E agora só ecoava como recordação. Olhei para o nosso retrato. Aquele que ficava na parede da sala. Estávamos a sorrir, debaixo de um céu de verão. Mas quanto mais olhava, menos me reconhecia naquele homem. Aquele sorriso era de alguém que ainda acreditava. Peguei na moldura. O vidro estava frio. Virei-a, e coloquei-a virada para a parede. As mensagens dela continuavam a chegar. Longas, desesperadas, cheias de promessas. Desculpa, foi um erro. Ele enganou-me, eu não sabia. Volta a falar comigo, por favor. Li a primeira linha. E apaguei. Não por ódio, mas porque certas palavras já não têm morada em nós. Descobri que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer resposta. É nele que a culpa ganha voz. E que as escolhas ecoam até se tornarem insuportáveis. Dizem que o tempo cura. Mentem. O tempo não cura. O tempo revela. Mostra quem realmente fomos. E o quanto deixamos de ser por medo de perder o outro. Lá fora, o mundo seguia. Dentro de mim, só restava paz. Não a paz dos inocentes, mas a dos que finalmente entenderam que o amor não é prisão. É escolha. E ela escolheu. Agora vivia o eco dessa escolha. Há quem aprenda com o perdão. Ela aprendeu com a ausência. E eu, com o silêncio. Mas naquela mesma noite, quando finalmente fechei os olhos, percebi que o que sentia já não era raiva. Era algo muito mais frio, e muito mais definitivo. Naquela noite, o silêncio parecia diferente. Não era o mesmo que me feriu nos primeiros dias. Era outro, calmo, denso, quase reconfortante. Pela primeira vez, não pensei nela. Não em onde estaria, nem com quem. Pensei em mim. No homem que eu tinha sido, e no que restava dele agora. Passei anos a acreditar que a vingança era fogo. Queimar tudo até só restar cinza. Mas aprendi que o fogo destrói o que toca. O gelo, não. O gelo preserva. Mantém a dor viva o suficiente para não repetirmos os mesmos erros. A vingança não é a explosão. É espera. É olhar o tempo passar e ver o outro cair sozinho. Sem precisar mover um dedo. Algures, do outro lado do mundo. Ela ainda tentava explicar o inexplicável. Procurava culpados. Mas tudo o que restava eram ecos, os dela. E os meus. E no meio desse silêncio, percebi algo que nunca entendi antes. O perdão não é dizer, está tudo bem. É simplesmente, deixar de se importar. Deixar o passado morrer sem cerimônia. Levantei-me. Abri a janela. O ar frio entrou, cortando a pele. Mas era um frio bom. Vivo. O tipo de frio que desperta. Que purifica. E então percebi. Não era a raiva que me mantinha de pé. Era a liberdade. A liberdade de não precisar de resposta. De não querer revanche. De não esperar por ninguém. Sorri. Não por vitória. Mas por finalmente compreender que o amor e o ódio são apenas estações. E eu? Finalmente cheguei ao inverno. A vingança não é fogo. É gelo. E ela? Já está congelada.